Isso é algo que nem mesmo eu sabia explicar de forma certa e já dei algumas explicações erradas, que é como o Haki permite resistir a controle mental e manipulação de almas. Mas nesse vídeo eu vou realmente explicar tudo isso da forma certa, sobre a capacidade do Haki de resistir a habilidades mentais, resistir à absorção de almas, e ainda concede outras habilidades como evolução reativa e manipulação corporal. Em One Piece, a força de espírito escala para o poder, como dito por Rayleigh, quando afirma que o Haki do Rei é medido unicamente pelo espírito, e só pode ser reforçado à medida que a pessoa se torna mais forte, o que é confirmado pelo databook Blue Deep, que afirma que a única maneira dessa capacidade crescer é fortalecendo a mente e o corpo do usuário, e a potência do Haki do Rei crescerá junto do usuário. Através da força de vontade, o Luffy foi capaz de suportar o veneno do Crocodile, e isso pode ser escalável a qualquer personagem que possui Haki do Rei, já que ele é equivalente à força de espírito. Além disso, em vários SBS, o Oda justifica as características dos personagens através da força de espírito de cada um, como por exemplo, os corações nos olhos do Sanji. Isso concede evolução reativa aos usuários de Haki do Rei, pois através da força de vontade eles são capazes de se adaptar e superar coisas que anteriormente afetavam eles, como por exemplo o veneno do Crocodile. As sombras são uma segunda alma, que obedecem à pessoa e seguem tudo que ela fizer, e na sombra estão ambas personalidade e habilidade de luta de seus donos. Mesmo separados, a sombra e o corpo continuam sendo um só, então, caso o dono da sombra morra, a sombra também some. A habilidade da Akuma no Mi do Moria é forçar as sombras a obedecerem o usuário. Substâncias e as sombras sempre possuem a mesma forma, então necessariamente a sombra irá imitar o formato da substância. Porém, a Kage Kage no Mi permite moldar o formato da sombra, e isso força a substância a ser moldada junto. Por conta disso, ele pode fazer um corpo que possui uma sombra tomar qualquer forma mudando o formato da sombra, o que força o corpo a manter o mesmo formato dela. Quando você adiciona várias sombras dentro de um corpo, isso permite adicionar todo o poder de combate, ou seja, todos os atributos físicos que o dono da sombra possuía. Vamos utilizar esse quadro do mangá. Na tradução é dito que todo o poder de combate da sombra será adicionado ao seu poder, e além disso, você pode adicionar quantas sombras quiser, se puder suportar. A Lola também fala que utilizando a habilidade de Moria, a força de Luffy iria aumentar várias vezes mais, e caso sua vontade seja fraca, você perderá a cabeça e todo esse poder seria desperdiçado. Isso explica o funcionamento e também explica que caso você não possua uma vontade forte, você não seria capaz de suportar as sombras. E quando uma sombra é colocada no Luffy, ele afirma que iria desmaiar. Logo depois é afirmado que isso depende da força de vontade, e que eles só aguentariam 2 ou 3 sombras, enquanto o Luffy poderia aguentar 20 ou 30, porém ao final ele aguentou 100 sombras. A manipulação da loucura é a habilidade de afetar a sanidade de outros seres, geralmente de uma maneira que os torna insanos. Por exemplo, o uso de drogas é uma forma de manipulação da loucura, assim como métodos que afetariam a própria mente. No caso das sombras, é dito que caso você possua uma vontade fraca, você perderá a sua cabeça. Então, isso é uma forma de manipulação de loucura, e como o Luffy é capaz de suportar esse poder sem efeitos colaterais, ele possui resistência à manipulação de loucura. Diferente do que muita gente pensa, ainda não é aqui que chegamos na parte onde ele recebe resistência à manipulação de mente. O poder de Moria permite controlar as sombras como um mestre, criando comandos que a sombra é forçada a obedecer e tornando essa habilidade um controle mental para as sombras. Vamos lembrar que as sombras são o mesmo que uma alma, e nas sombras estão a personalidade e a habilidade de luta de seus donos. Isso significa que capacidades mentais das sombras também devem ser escaladas aos donos delas. Nesse caso, o Moria roubou a sombra de Luffy e deu comandos a ela, mas em vários momentos negou eles, recusando ser um subordinado do Moria e afirmando que iria ser o rei dos piratas. Isso significa que a sombra dele é capaz de resistir ao controle mental da Kage Kage no Mi, que só conseguiu fazer 100% de efeito quando se distanciou do Luffy. E essa resistência é escalada ao Luffy por possuir exatos mesmos atributos. Também foi afirmado pelo Brook que os zumbis do Moria recebem o mesmo espírito e as habilidades do dono delas, porém, personagens mais fortes possuem uma resistência maior, então não é vantajoso ao Moria roubar sombras de personagens muito fortes, pois eles não iriam obedecer ele. Então, personagens com uma força de vontade forte podem resistir à manipulação de mente, especialmente usuários de Haki do Rei.
O Brook afirma que almas mais fracas não poderiam resistir ao poder de sua sombra, porém, mais tarde ele é derrotado pela Big Mom, que afirma que Brook seria incapaz de afetar seus homies, pois são fragmentos de sua alma, então eles possuem um nível de alma completamente diferente. E isso impõe uma hierarquia dentro das almas de One Piece, implicando que quanto mais forte o personagem for, mais forte é a sua alma. O Brook afirma que sombras são uma segunda alma, e isso significa que a alma funciona da mesma forma que as sombras. Como foi afirmado que as sombras possuem a mesma personalidade e habilidade de combate de seus donos, as pessoas mais fortes podem resistir ao controle mental, e o mesmo é aplicado à alma. Assim como demonstrado pela Big Mom, personagens com uma força de vontade maior podem resistir à absorção e manipulação de almas. De acordo com Kumadori, é possível canalizar a consciência para controlar todas as partes do seu corpo, até mesmo o cabelo. Isso explica várias habilidades dos personagens. Por exemplo, o Zoro é um usuário de Haki e lutador habilidoso com uma grande força mental, e foi capaz de mudar a sua própria massa muscular devido à sua vontade. Da mesma forma, vários outros personagens como o Kid mostrou capacidade de controlar a sua própria digestão do seu corpo, de forma sobrenatural, e isso é causado unicamente pela força de vontade. Da mesma forma, o Laudi, que é um lutador experiente com uma força espiritual poderosa o suficiente para puxar a sua própria alma para dentro de seu corpo, mostrou a habilidade de alterar vastamente seu corpo. Isso não se trata apenas de especulação ou de cenas de humor, falta de lógica ou coisas do tipo, pois o próprio Oda fez vários SBS explicando vários fenômenos dos personagens através da força de vontade, explicando que através dela tudo é possível. Ou seja, através da pura força de vontade é possível os personagens manipularem os seus próprios corpos, mudando da forma que quiserem, assim como o Kumadori faz, controlando o seu próprio cabelo apenas canalizando a sua consciência.